Siga as regras e regulamentos. Sua Divina Graça Om Vishnupad Srila Bhaktivinoda Acharya Maharaj, 23 de junho de 2020, parte 3. Existem muitos lugares em Shri Puridam. A Atarnala, onde Nityananda Prabhu quebrou o Danda de Mahaprabhu e a jogou no rio. Também existem passatempos de Srila Gadadhar Pandit. Lá, Ramachandra Puri perturbou Mahaprabhu. Srila Madhavendra Puripad também veio de Baleshvar para Kshir Chora Gopinath. Há também um lugar de Shakshi Gopal, onde a história de Bharavipra, um velho Brahmani, e Chotavipra, um jovem Brahmani, aconteceu. Visitamos muitos lugares quando chegamos ao templo de Puri. Shakshi Gopal, templo de Ananta Vasudev, Sivish Maharaj, também está lá. Não podemos ir para lá este ano, mas ainda podemos nos lembrar de todos esses lugares daqui. E isso também é visita. Nossa mente deve sempre permanecer no Santo Dham. Deve se associar com os devotos, cantar o santo nome do Senhor, ouvir o Srimad Bhagavatam, residir em Mathura e adorar a deidade com fé. Sri Chaitanya Charitamrita. Você pode não ser capaz de ficar sempre fisicamente em Mathura, mas sempre se lembra, sempre recita as glórias do lugar sagrado, sempre se lembra do Santo Dhamma em seu coração, mente, tudo, e é o mesmo que residir no Dhamma. Visitamos muitos lugares auspiciosos, cheios de passatempos neste mundo. Shri Navadvipidam, Shri Mathura Dham, Shri Purushottam Kshetra e outros. Mas devemos sempre lembrar: o resultado de visitar um local de peregrinação é Sadhu Sangha, associação de devotos puros, e ser atraído para o serviço exclusivo de Shri Krishna. Um local de peregrinação é onde está um sadhu, um devoto puro. Sempre mantenha a associação de devotos puros e fixe firmemente sua mente por essa associação. Srila Bhaktivinoda Thakur. Srila Acharya Maharaj, então, no domingo passado, ele está falando sobre Puridam, porque essa semana teve o festival de Ratha Yatra em Puri. E então, domingo, ele falou sobre isso. E esse ano não foi possível os devotos irem para lá, porque lá também tem o bloqueio, então não foi possível. Mas ele falou, ele que citou vários locais que todos os anos são visitados no Parikrama de Puridam. E como esse ano não é possível ir fisicamente, Srila Acharya Maharaj falou para pensar no local. Também tem o efeito. Por isso que ele fala, se você não tem uma folha de tulasi, se você não tem o galinho de tulasi para oferecer a sua comida para Deus, pense que você está colocando uma folha de tulasi na comida. Então o pensamento também é importante. Quando faço arati, eu dou banho na deidade, eu dou banho nos gurus, em Tulasi Devi, tudo em pensamento. Com a concha, fico fazendo círculos com a concha e peço para Gurudeva dar banho em todos eles. Depois seco um por um com lenço, tudo em pensamento. Então funciona. Se não temos condições de ir no local, de fazer isso, podemos fazer em pensamento. E foi isso que ele está falando agora. E a importância de fazer um parikrama é a associação com o sadhu, com um devoto puro, com a pessoa santa. Essa é a função do parikrama. Ir no parikrama sozinho não tem função. Por isso que os gurus falam, está nas escrituras, que devemos ir no parikrama sob a orientação do guru.
O Guru orienta para nós irmos, como ele fala sempre, em Gora Purnima, venha para Gora Purnima, venha para o Parikrama de Gora Purnima, de Navadvipidam, venha para o Parikrama de Kartike, que é em Vrindavana, venha para o Parikrama de Puridam, são os 3 lugares mais sagrados da Índia. Vrindavana, Navadvipa e Puridam. Puri é uma cidade praiana, litorânea. Então, temos que fazer em pensamento quando não dá para ir. Mas quando dá para ir, temos que ir no Parikrama, com o Guru, com o mestre espiritual, com devotos puros, não sozinho. Se formos sem a orientação do Guru, como tudo que fazemos sem a orientação do Guru, produziremos karma, porque não é algo espiritual, é algo da nossa mente. Toda vez que fazemos algo da nossa mente, é karma, produzirá karma. Toda vez que fazemos a instrução que o Guru nos deu, ganharemos sukriti, mérito espiritual. Então é bem fácil de entender o que é karma e o que é mérito espiritual. O que o Guru orienta a fazer, manda fazer, vai ter um retorno eterno. O que fazemos na nossa mente terá um retorno na forma de karma, que não é eterno, é temporário. Viremos para o mundo material cumprir karma nas próximas vidas. Então vamos continuar a leitura da aula. Um lugar sagrado é onde há um Vaishnava. Onde quer que um Vaishnava fique, esse é um lugar sagrado. Isto é Goloka Vrindavana. Ouvi uma vez de Gurudev que certa vez Srila C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada teve algum abscesso, alguma infecção nas costas e sofreu com muita dor. Naquela época, ele escreveu uma carta a Srila Bhakti Rakshak Sridadevi Goswami Maharaj, dizendo: Maharaj, você mora em Navadvipidam, em Koladvip, e você está envolvido em Bhajan, mas estou morando muito longe com Miletias. Estou sofrendo de muitas maneiras aqui. Em resposta, Srila Siddhadevi Goswami Maharaj escreveu: Maharaj, você é o Shaktyavesha Avatar de Nityananda Prabhu. Onde quer que você esteja, é sempre Vrindavana, é sempre um santo Dham. Portanto, não importa onde um devoto mora, porque nos dias em que vejo o serviço devocional ocorrendo em minha casa, sinto que Goloka se manifestou lá. Srila Bhaktivinoda Thakur. A C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ele tinha muita amizade com Srila Siddhar Maharaj, não amizade somente. Ele considerava Srila Siddhar Maharaj o seu Shiksha Guru, o seu Guru instrutor. Ele tem escrito isso em alguns livros que ele escreveu, ele próprio, de próprio punho. E não estamos inventando nada, isso daí está escrito nos livros que Swami Prabhupada deixou. E ele, certa vez, como foi dito aí, ele estava com um problema de saúde, uma infecção, um abscesso, e ele escreveu para Guru Maharaj, Srila Siddhar Maharaj, porque ele estava no Ocidente, ele estava nos Estados Unidos. Imagina só, uma pessoa que vivia na Índia, já um monge, né, um sannyasi, e foi para os Estados Unidos. Então imagina o que ele passou lá. E além de tudo, ainda estava com problema de saúde, com muita dor. Não sei se todos já tiveram abscesso, mas dói muito. É uma coleção de... Enfim, não vamos entrar em detalhes, mas... e aí, Srila Siddhar Maharaj falou: onde você está é local sagrado. Onde está um devoto puro é Goloka Vrindavana, é o mundo transcendental. Então, e aí ainda completou: você é um Shaktyavesha Avatar. O que quer dizer isso de Nityananda Prabhu? É um avatar de Nityananda Prabhu que veio dar o conhecimento. Swami Prabhupada, ele veio dar o conhecimento para o Ocidente.
Ele veio para esse plano material justamente para fazer isso, distribuir a consciência de Krishna para o Ocidente. E ele fez um trabalho excepcional, porque hoje praticamente o Ocidente inteiro já ouviu falar de Krishna, já escutou o Mahamantra Hare Krishna, então somente um Shaktaveshavatar poderia fazer isso. Não é uma alma comum, não é um guru comum, é um Shaktaveshavatar. E aí, Srila Bhaktivinoda Thakura também fala que aonde tem adoração à deidade, aonde tem serviço aos Vaishnavas, aonde tem regras e regulamentos de acordo com a Gaudiya Vaishnavismo, é um lugar sagrado, não é uma casa normal. Esse local pode ser sua casa. A sua casa pode ser um local sagrado. Qual a diferença da sua casa? Casa, como de todos na maioria, e a casa que tem a consciência de Krishna. A casa que tem a consciência de Krishna é um local sagrado, onde é feito todo dia a adoração à deidade, oferecer comida, oferecer um incenso, onde é cantado o Mahamantra todos os dias, as canções, onde são lidas as escrituras todos os dias. É um local sagrado, não é um local normal. Por isso que Srila Acharya Maharaj fala, temos que ter a família, fazer uma família não há problema em casar, não há problema em ser grihasta. Ele não está pedindo, Srila Acharya Maharaj não está pedindo para ninguém renunciar, para ninguém ser brahmachari, ou vanaprastha, ou sannyasi. Não há problema em ser e morar com a família, desde que você tenha a família de Krishna. Você tem que fazer a família de Krishna. Então, você, quem convive com você, seus filhos, faça uma família de Krishna. E se a família for a família de Krishna, onde você mora é um local sagrado. Não é somente imatura, como Srila Acharya Maharaj falou, são as 5 práticas devocionais que estão no Śrīmad Bhagavatam. Cantar o santo nome, quais são as 5? Cantar o santo nome, servir os Vaishnavas, morar em Mathura, ler a escritura, lá é dito o Śrīmad Bhagavatam, mas Srila Acharya Maharaj já explicou. Como morar em Mathura, a maioria não pode morar lá, onde Krishna apareceu. Então, aonde tem todas essas qualidades de adoração à deidade, como eu falei agora há pouco, é Mathura. Da mesma forma, ler uma escritura é o que está sendo dito. Não somente ler o Śrīmad Bhagavatam. Porque os nossos gurus já disseram claramente, tanto Srila Siddhar Maharaj, como Srila Govinda Maharaj, como Srila Acharya Maharaj, que ler uma escritura como Bhagavatam, ou mesmo Bhagavad Gita, Srila Gurudeva fala, é bom ter um Vaishnava ao lado, uma pessoa para esclarecer, porque senão podemos interpretar da forma errada. Provavelmente iremos interpretar da forma errada. Então, não há problema em ler, desde que tenha um Vaishnava ao lado, uma pessoa que já tenha um certo conhecimento para explicar. Mas temos os livros da nossa missão, também, muitos livros. E muitos livros ainda a serem traduzidos. Então, quem domina bem o inglês pode entrar nesse serviço. É só ele entrar em contato comigo e podemos começar a fazer isso. Porque Shripad Tapasya Maharaj, ele traduziu praticamente todos os livros da nossa missão em português. Todos que são traduzidos, na verdade, ele tem o dedo dele por trás. Ou ele traduziu, ou ele revisou, ou ele editou, enfim, ele está por trás de tudo. Desde que ele abandonou o corpo, vai fazer agora 10 anos que ele abandonou o corpo, vamos fazer um festival para ele, ou presencialmente. Se não tiver mais pandemia, faremos presencialmente, e se não, faremos online, não há problema. Vamos fazer o festival dele de desaparecimento, e vai fazer 10 anos que ele desapareceu e mais nenhum livro foi traduzido. Nenhum livro foi feito completo e revisado, desde que ele abandonou o corpo há 10 anos. Então, nós temos que começar a tirar a preguiça do corpo, como diz Srila Acharya Maharaj, arregaçar as mangas e começar a fazer o trabalho. Porque o tempo passa muito rápido,
Veja só, já fazem 10 anos que ele abandonou o corpo. Se ele tivesse encarnado, até hoje, com certeza, teríamos muitos mais livros traduzidos para o português. E até impressos, fisicamente. Então, nós, devotos, temos que começar a arregaçar a manga e realmente fazer o serviço que é necessário. Quem pediu isso? Srila Siddhar Maharaj pediu para ele: traduza os livros para o português. Porque nem todos têm um inglês fluente. Normalmente, o falso ego, quando alguém pergunta, que vem alguém do exterior, fala: todo mundo fala inglês? Aí todo mundo fala sim, sim, sim. Mas quantos por cento do inglês? Por isso que tem que ter a tradução por uma pessoa qualificada que conheça bem inglês e conheça um pouquinho de escritura também. Porque se você perder 10% do que foi falado, imagina só, é muita coisa. Imagina 10% do conhecimento que Srila Siddhar Maharaj passou. 10% do conhecimento de que Srila Govinda Maharaj passou. Perder 10, ou 20, ou 30, ou 40, ou 50% disso. Quanto estaremos perdendo? Por isso que tem que ser traduzido. Então temos muito serviço para fazer. Quem domina o inglês, domina bem o inglês, tem muito serviço para ser feito. E o outro ponto também de serviço devocional, dos 5 pontos, além de cantar o Santo Nome, servir os Vaishnavas, ler as Escrituras, morar em Mathura, como eu disse, num local sagrado, que pode ser a sua casa. E o 5º ponto qual é? Adorar a deidade com fé. Então são 5 práticas devocionais que temos que fazer. Não só essas, mas essas estão descritas no Chaitanya Charitamrita. Vamos continuar a leitura? Onde fica Goloka Vrindavana? É o lugar em que os devotos adoram diariamente as deidades. Todos os dias oferecem boga às deidades. Todos os dias praticam arati, onde praticam corretamente, com regularidade inabalável. Sempre seguimos regras e regulamentos. Isso é a questão principal. Existem 64 tipos de Vidhi-marga, regulamentos prescritos, ou Bhakti-anga, braços da devoção. Você sabe o que são, eu os listo no final. Por exemplo, observamos e jejuamos em Jamastami. Observamos jejum em Nishinga Chaturdasi. Observamos e jejuamos no dia do aparecimento de Gurudev. Seguimos Ekadashi corretamente. Isso tudo faz parte dos 64 angas, ou membros de processos devocionais. Devemos segui-los todos um por um, todos os 64 membros. Até Shriman Mahaprabhu disse para sua mãe: você deve seguir Ekadashi. Mas às vezes esquecemos de jejuar em Ekadashi. Às vezes não podemos tolerar Ekadashi. Já contei essa história muitas vezes. Certa vez, um devoto estrangeiro escreveu a Gurudev perguntando: eu trabalho em uma fábrica de navios e trabalho com um martelo enorme que pesa 10 quilos. É um trabalho muito árduo. Portanto, se eu jejuar em Ekadashi, como poderei trabalhar? Gurudev respondeu: eu não disse para você fazer um jejum completo, para não comer nada. Se você tiver que trabalhar duro, poderá comer 5 quilos de batata pela manhã. Qual é o problema? Não consumimos grãos, cereais, feijões, sementes no Ekadashi, mas podemos consumir muitas coisas no Ekadashi: frutas, batatas, laticínios. Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur relaxou tanto as regras, ele até disse que como as pessoas aqui na Índia ou fora dela não podem fazer jejum total, ou se alguém tem um problema de saúde e não pode jejuar pela manhã,
Pode fazer batata e comê-la de manhã. Não é um problema. Aí Srila Maharaj está descrevendo os 64, quer dizer, ele não descreveu, mas ele falou, comentou, existem 64 processos devocionais. Bhakti Anga. Anga quer dizer membro, braço, são braços da devoção que devemos seguir. Tem 9 principais, mas não somente 9. Temos 64. E ele deu o exemplo de seguir Ekadashi, seguir jejum nos dias sagrados, que está no nosso calendário, como Janmashtami vai ter agora, jejum total até meia-noite, no aparecimento de Krishna, e Nishinha Chaturdasi, que é o aparecimento do Senhor Nishinradeva, jejum até o pôr do sol, Gora Purnima, jejum até a lua aparecer, aparecimento do Senhor Ramachandra, até o meio-dia, jejum total, aparecimento de Shrimati Radharani, jejum total até meio-dia. Por que essa diferença de calendário? Alguns avatares ao meio-dia, outros não, Krishna à meia-noite. Quem tirou essa regra, quebrou um pouquinho essa regra, amenizou a regra, foi Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada. Porque antigamente todos os jejuns em dias sagrados como esses eram até meia-noite. E aí ele estipulou no aparecimento, no horário do aparecimento, faremos jejum até o horário do aparecimento da personalidade. Então, Srila Mahaprabhu apareceu na hora que a lua aparece, então fazemos jejum total até esse horário. Isso faz parte dos 64 processos devocionais. E como diz aqui Srila Acharya Maharaj, temos que segui-los. Para quê? Para aumentar nossa fé, para aumentar a limpeza da nossa alma. São processos devocionais. Ninguém inventou isso. Isso não foi inventado por Srila Acharya Maharaj, nem por Srila Govinda Maharaj, nem por Srila Siddhar Maharaj, enfim, por nenhum guru do Parampara. Isso foi falado diretamente de Deus. Ele deixou isso estipulado. Quais são os processos devocionais? Por isso que a pessoa pensa, fala, nossa, mas como que eu vou servir Deus? Existem 64 formas de servirmos Deus. Não é da nossa cabeça. Servir Deus não é o que pensamos. Servir Deus é pegar esses 64 processos. Se não conseguirmos fazer todos, existem 9 principais. Isso é servir Deus. Se fizermos esses 64 processos devocionais sob a orientação do Guru, não produziremos karma, será mérito espiritual, ganharemos sukriti. Então é importante saber quais são esses 64 processos. Hoje provavelmente não vai dar para falar sobre isso, mas podemos começar amanhã, porque basicamente 64 processos é uma aula ou mais do que uma aula. Então não vai dar tempo de falar hoje, mas é importante sabermos para conseguir fazer, pelo menos se não conseguirmos todos, vamos ter em mente que aquilo é serviço devocional a Deus, e não o que a nossa mente acha. E como diz Srila Acharya Maharaj, nenhum dos 64 processos devocionais está dizendo para fazermos algo temporário para o outro. Nenhum dos processos devocionais a Deus é para servir temporariamente ninguém. Isso não é serviço devocional, isso é outra coisa. E cada ação que fazemos, teremos uma reação. Se fizermos algo que Deus mesmo estipulou que Ele gosta, que são 64 processos para limpar nossa alma, produziremos mérito espiritual. Se fizermos qualquer outra coisa que não se inclua nesses 64 processos, produzirá karma para nós, ou bom ou ruim. E esse não é o nosso objetivo. Nosso objetivo não é produzir karma, porque o karma fará com que nós fiquemos cada vez mais enraizados no mundo material. Quanto mais karma nós produzirmos, mais ficaremos enraizados no mundo material. Mais vidas teremos que vir para cumprir todo esse karma que cometemos. Essas ações que fizemos, teremos que cumpri-la.
É a misericórdia de Deus, mas teremos que cumpri-la. Se fizermos os processos devocionais, não terá karma e ainda, além do que, ganharemos mérito espiritual. Cada vez mais moedinha na poupança eterna, cada vez mais. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Você deve seguir regras e regulamentos, sempre. Evite sempre jogos de azar, intoxicantes, sexo ilícito, matança de animais, jogar, beber álcool, usar maconha. Você não pode fazer isso. Ouvi dizer que alguns devotos agora estão cultivando maconha. Isto não é bom. Mesmo se você não comer carne, mas se vender ou cozinhar peixe, se cortar, cozinhar ou distribuir carne, então você é um ofensor. Isso é muito errado. Aqueles que o fazem são todos ofensores. Às vezes, tiramos a ilusão de alguém. Quando alguém vem até nós e diz: "Ó Gurudev, meu filho quer comer carne. Minha filha quer comer carne." O que podemos fazer? Dizemos: "Ok, chore e cozinhe para seu marido ou filhos." Caso faça isso, às vezes quando alguém cozinha carne, chega um cheiro, e mesmo que você somente sinta o cheiro, também é um tipo de comida. Siga as regras e regulamentos corretamente. Isso é bom para todos. Você entende? Nossa linha é rigorosa sobre isso. Aquele que é subserviente à língua e que assim vai aqui e ali, dedicando aos órgãos genitais e à barriga, não pode alcançar Krishna. Sri Chaitanya Charitamrita. Então aqui Srila Acharya Maharaj está falando sobre o fato de seguir os princípios que temos que seguir. Todo devoto deve seguir esses princípios. Não só os devotos, na verdade todos deveríamos seguir isso, mesmo quem não é devoto. Para quê? Para ter o avanço espiritual. Porque se quebrarmos esses princípios, estaremos mesmo praticando a devoção, cantando Santo Nome, podemos fazer os 64 Bhakti-yangas, os 64 processos devocionais. Se estivermos quebrando esses princípios, cometendo essas falhas, estaremos remando com uma âncora no fundo do rio ou do mar, de onde for. E não sairemos do lugar. Então, temos que seguir essas regras e regulamentos. São muito importantes. E quais são elas? Não matança de animais. E Srila Acharya Maharaj falou claramente, não é só comer a carne, é cozinhar a carne, é distribuir, é vender carne. Então quem trabalha com isso está cometendo ofensa, está quebrando os princípios. Quem come carne está quebrando os princípios. E a carne está incluído o ovo também, né? Porque o ovo também é considerado inapropriado. Por quê? Porque Krishna não aceita no altar. Krishna não gosta que nós colaboramos com a matança de animais. E aí Srila Acharya Maharaj deu o exemplo de uma... Às vezes alguém chega para ele e fala, mas o meu filho, meu marido, minha filha querem comer carne, o que eu faço? E aí ele falou, se você continuar a fazer isso, se você fizer isso, o próprio cheiro da carne produzirá, é como comê-la. Porque ao comer a carne, a pessoa, alguns, né, que têm esse prazer, eles vão desfrutar do paladar. Mas quando a pessoa está cozinhando, ela vai desfrutar do olfato. Então é como comer a carne. Aí temos que ter a consciência, o que devemos fazer. Ele deu o que é, ele deu a verdade. Não é bom. Mesmo cozinhar a carne não é bom.
cortar a carne não é bom, comprar a carne não é bom, qualquer relacionamento que você tenha com a carne não é bom. Vai dificultar o avanço espiritual. E aí qual é a outra parte que temos que seguir, o outro princípio que temos que seguir? Não intoxicação. E o que significa não intoxicação? Como ele diz aí, não tomar álcool, não usar maconha. Ele deu o exemplo da maconha, mas qualquer droga lícita ou ilícita. Tem pessoas que usam medicamento, isso é muito comum entre os médicos. Eles se drogam com medicamentos. Eu tenho um amigo que fazia mestrado na faculdade, na Paulista de Medicina, da USP, e ele falou que a quantidade de medicamento que sumia quando era feito inventário era gigante. Por quê? Porque o médico sabe que aquilo lá vai dar um efeito nele. E ele acha que ele sabe a dose certa para consumir, mas não existe dose certa. A dose certa é não consumir a droga. Ele sabe a dose certa para não abandonar o corpo. Ele não é como o Michael Jackson, que ficava usando Propofol, que a maioria dos médicos também que são viciados usam Propofol. É um anestésico geral. Se alguém já fez uma endoscopia, uma colonoscopia, qualquer exame desse tipo, é aquilo que é usado. Injeta 2, 3, 4 ml na sua veia e você, em segundos, você vai para o sono. Então, Srila Maharaj falou, isso não é apropriado. E ele ouviu falar que tem alguns devotos que estão cultivando maconha. Imagina se isso é apropriado para a devoção, você plantar a maconha. E ele comentou, por quê? Porque ele ouviu falar isso. Qual que é o outro ponto que devemos seguir e não cometer? Sexo ilícito. Outro dia ele deu uma aula sobre isso. É forte, ainda não conseguimos fazer isso. A maioria, pelo menos, a grande maioria não consegue seguir esse princípio corretamente. Mas temos que ter em mente isso. Temos que ter em mente. Qual que é o objetivo? O objetivo é sexo somente para a procriação. Por quê? Porque qualquer um desses princípios que quebramos, qualquer um desses 4 princípios que a pessoa queira quebrar, é para o desfrute dos sentidos. Todos eles. Comer carne para que é? Para o desfrute do paladar. E do olfato também, né? Como diz Srila Maharaj. Aí a pessoa que usa droga, sei lá qual o sentido que ela vai ter de prazer nisso. Acho que na mente, né? Mental. Então, ela vai ter um prazer momentâneo. É a descarga de dopamina que tem no cérebro. Tem uma reserva, a pessoa usa droga e dá aquela descarga de dopamina, a pessoa se sente bem. Só que depois falta a dopamina. Aí que ela entra naquele estado de pós-droga. Ela não tem dopamina para manter o nosso humor no dia a dia. Porque a dopamina é feita para termos um humor correto no dia a dia. Se você usou muito em algum minuto, em algum momento, como na droga, a hora que a droga faz o efeito, é descarregado muita dopamina, dá aquele bem-estar. Mas vai faltar em algum momento. E quando que é esse momento? Quando passar o efeito da droga. Aí a pessoa vai se sentir mal, vai ficar deprimida, enfim, vai ter aquele, né? Então, também não é para intoxicação. Aí, por que o sexo é para a procriação, como os animais fazem? Vai tentar, né? Não sei se vocês têm animais de estimação em casa, cachorro, né? Gato. Vai ver se o cachorro, no caso do cão, ele tenta cobrir a fêmea, copular com a fêmea, se ela não está no cio, ela morde ele, ela desce o dente nele. Tem aquele período que ela está fértil. Por quê? Porque é para procriar. Mas o ser humano, ele faz o sexo para quê? Para o desfrute material. E, na verdade, entram todos os sentidos. E os jogos de azar, por que não fazer? Também, porque a pessoa vai ganhar, vai ficar eufórica, só que alguém perdeu. Você ganhou, mas alguém perdeu.
Então temos que seguir essas regras e regulamentos. São muito importantes termos essa concepção. Se quisermos a vida devocional, claro. Se não quisermos vida devocional, continuem fazendo tudo. E se fizerem em excesso, podem abandonar o corpo também. Então depende do objetivo de cada um. Se a pessoa quer a vida devocional, se ela quer a conexão com Deus, ela tem que seguir o que Deus falou. Ela tem não mudar a Escritura. Não é Deus que tem que mudar a Escritura, como a maioria pensa. Nós estamos no século 21. Se quisermos nos aproximar de Deus, nós temos que seguir o que Deus falou. Não importa que época foi. Ele falou para quê tudo isso? Para algum dia termos amor puro por Ele. Se continuarmos no século 21, do jeito que está hoje, nunca teremos amor por Ele. Se continuarmos com os hábitos que temos, os hábitos ruins, claro, né? Que temos ainda, que é não seguir os princípios, tudo isso, não seguir os 64 processos devocionais, vamos continuar a produzir karma e karma e karma, e continuaremos no mundo material. Talvez não, né? Com certeza não como ser humano, uma vida sofrendo muito, outra vida sendo muito feliz temporariamente através dos sentidos, na outra vida sofrendo de novo muito, e é assim que normalmente acontece. Como o Shripa Tapassi Maharaj falou outro dia, que eu escutei uma aula dele, não que ele falou outro dia, mas eu escutei a aula dele, ele falando, normalmente a alma vem no corpo feminino, normalmente na próxima vida no corpo masculino, e assim vai fazendo o rodízio. Não é uma regra, mas é normalmente isso que acontece. Então, se queremos evolução espiritual, se queremos a conexão com Deus, deixar Deus feliz através do Guru, deixar o Guru feliz e Deus ficará feliz, temos que seguir. Você acha que Srila Acharya Maharaj está feliz? Que contaram para ele que tem devotos cultivando maconha, fazendo plantação de maconha? Claro que ele não ficou feliz. Ele ficou muito triste. Ele não falou isso para mim, claro, mas com certeza ele ficou triste. Porque a pessoa está produzindo algo que é contra a devoção. Ou para consumo próprio ou para distribuir, o que é pior ainda. Então, temos que deixar o Guru feliz. E o Guru vai ficar feliz se ele souber que nós estamos seguindo os princípios corretamente, estamos fazendo o que ele orienta corretamente, ele ficará feliz. Outro dia vimos uma demonstração dele aqui no Templo de São Paulo, quando teve a iniciação de Jana Vididi e Shunanda Didi, creio que foi dia 4 de maio, mais ou menos foi essa data, e ele falou conosco, e ele, quando viu todos os devotos de roupa devocional, inclusive elas que iam se iniciar, tinham poucos devotos, claro, porque estamos na quarentena, mas quem estava aqui estava de tilaka e roupa devocional, e ele ficou feliz. Ele não só expressou na sua fisionomia, mas verbalmente ele falou, nossa, como vocês estão bonitos. Bonitos como? Vestidos devocionalmente. Então temos que deixar o Guru feliz, não quebrar as regras, porque isso vai deixá-lo triste. Alguém tem alguma pergunta? Senão continuaremos a leitura. Temos que ter a noção que ninguém obriga ninguém a fazer nada. Srila Acharya Maharaj, ele não obriga ninguém a fazer nada, ninguém obriga ninguém a fazer nada, mas nós temos a obrigação de orientar. Ninguém está puxando a orelha de ninguém, ninguém está apontando o dedo para ninguém. Porque cada um faz o que acha que deve fazer. Mas a função do Guru é instruir. E nós estamos sendo utilizados também aqui no Templo de São Paulo para passar o que Srila Acharya Maharaj falou. Então, a função é instruir, não puxar a orelha, ficar dando bronca. Ninguém dá bronca em ninguém.
Cada um tem que fazer o seu processo, mas temos que instruir qual que é a verdadeira realidade. Se a pessoa está fazendo algo errado, não vamos passar a mão na cabeça, não vamos também criticar, mas vamos falar o que é correto. E aí cabe à pessoa analisar isso. Ela tem noção de analisar isso. E quanto mais ela cantar o Santo Nome, mais serviço ela fizer para Deus, mais compreensão ela terá do que deve fazer ou não, de tirar a preguiça do corpo. Silachara Maharaj vai falar sobre a preguiça daqui a pouco, se der tempo. A gente fala hoje, se não amanhã. Mas ele falou sobre a preguiça, que a quarentena deu preguiça. E ele engordou 2 ou 3 quilos. Ele vai comentar sobre isso. Então, temos que afastar a preguiça. Vamos continuar a ler, então. Sempre pensamos em nossas línguas. Comemos o que nossas línguas pedem. Às vezes pensamos, quero comprar uma samoça lá fora. Tudo bem, você pode comprar essa samoça, mas você deve comprá-la, primeiro oferecê-la ao Senhor e depois comê-la. Se você não pode controlar sua língua, esse desejo chegará ao seu coração. Seu coração ficará sujo e o poder da luxúria se tornará forte. Desejo de jogar, intoxicar-se, sexo ilícito começarão a aparecer. Quando isso acontece, Kama Shakti, poder da luxúria, aumenta e se torna forte. É por isso que em nossa linha nunca comemos cebola e alho, por exemplo. Cebola e alho são muito fortes e deixam você muito zangado. Transforma sua consciência em um humor zangado. Então, Silachara Maharaj está falando sobre comer, né? Porque a língua, o paladar, é dito nas escrituras que é uma linha reta da língua por estômago e para os órgãos genitais. Se não controlamos a língua, não controlamos a quantidade que comemos e não controlamos as ações sexuais. Então, tudo começa da língua. E se você não controlar o paladar, a língua, como ele diz aqui, a potência da luxúria, Kama Shakti, Kama quer dizer luxúria, Shakti é potência. A potência da luxúria vai aumentar muito. E aí, vamos fazer o que não é apropriado, quebrar as regras, tanto com intoxicação, como com sexo ilícito, como com jogos. Então, temos que controlar a língua, temos que controlar. É difícil? É muito difícil controlar. Como eu falei outro dia, quando vemos alguma comida que não foi oferecida no altar, uma comida que todo mundo gosta, eu dei o exemplo da pizza, mas tem pessoas que gostam de outras comidas, sei lá, uma lasanha, algo do tipo. Temos que controlar. Se não foi para o altar, vamos controlar, não vamos comer. Ainda não estamos nesse estágio de só comer prachada, só honrar prachada. Ainda temos o desejo de comer algo diferente. E ainda tem um ponto muito importante que dificulta, é o convívio social. Se você sai com as pessoas, se você tem uma vida social, isso é muito difícil. Você somente honrar prachada. Porque se você levar prachada num restaurante para comer, todo mundo comendo a pizza, o que for, e você leva o teu pratinho de prachada, nem sei se é permitido em alguns restaurantes fazer isso. Você pode também falar que é uma dieta de saúde, aí eles vão permitir. Mas quem vai fazer isso? Normalmente os seus amigos, o nível de consciência deles, eles não vão respeitar você. E vão começar a dar risada, a fazer bullying. Por isso que existe aquela aceitar o favorável e rejeitar o desfavorável. E o que é desfavorável? Convívio com não devotos. Por quê? Porque você vai estar num ambiente que você não vai poder honrar a prachada. Você vai ter que comer o que eles estão comendo.
Então temos que ter essa noção. Temos que saber pelo menos, não conseguimos fazer ainda. Não há problema. Vamos praticar a devoção, vamos fazer o processo devocional, vamos cantar o Santo Nome, vamos servir os Vaishnavas, vamos fazer todo o serviço devocional, Ekadashi, jejum no dia próprio do calendário, ler as escrituras ou escutar a aula, participar do Arati, cantar as canções, o Kirtan em casa, de manhã e à noite. Fazendo tudo isso, todo esse mau hábito que temos, essa vontade que temos do desfrute, gradativamente será perdida. E aqueles amigos seus que não são apropriados para a devoção, e podem ser da família, que vão lhe empurrar algo para você comer que não é próprio, até carne, ovo. Aqueles amigos seus, amigos entre parênteses, né? Aqueles amigos seus que vão lhe dar coisas para se intoxicar, como álcool ou drogas ilícitas, não são boa associação. Então, por isso que quando começamos a praticar a vida devocional, vamos mudando as amizades. É natural isso. A nossa consciência muda. Vamos ser mais seletivos com quem andamos. Tem aquele provérbio muito antigo, né? Diga com quem andas e te direi quem és. Você vê a pessoa, você consegue enxergar a pessoa, não pelo que ela faz, somente o que ela faz hoje, mas pelo objetivo da pessoa. Qual o objetivo dela? Ela pode ainda estar fazendo algo errado hoje, mas o objetivo dela qual é? É se conectar com Deus? Então é uma grande pessoa. Ela ainda não consegue hoje fazer tudo, mas ela tem esse objetivo. E se ela tem esse objetivo firme, ela vai conseguir algum dia aumentar o serviço devocional e largar tudo isso que não é bom, que não é favorável. Então, Silachara Maharaj já deu uma aula anterior falando sobre, ele deu o exemplo, por exemplo, de associação com uma escola. Estamos numa escola devocional. Quando recebemos a iniciação, como eu comentei que as duas devotas se iniciaram agora em maio, aqui no templo, elas fizeram a matrícula no Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Só que elas não estão na sede principal, que é lá em Navadvipa. Elas estão numa filial, que é aqui em São Paulo, no Templo de São Paulo, Sri Chaitanya Sarasvati Govinda Sevashana. Mas o diretor é o mesmo, o presidente é o mesmo, é Shilachara Maharaj. Então, o que ele orienta lá, nós seguimos aqui. Por quê? Porque está ligado a ele. E nesse momento que elas receberam a iniciação, elas fazem parte dessa escola. E com a prática devocional, os amigos delas, ou o nosso também, enfim, eu estou falando dela porque elas se iniciaram agora, mas qualquer devoto, os nossos amigos anterior a isso, e a própria família, eles nós estamos passando de ano, conforme vamos praticando a vida devocional, estamos progredindo, passando de ano. Estávamos no pré-primário, aí fomos para o primeiro ano, segundo, terceiro, agora são 9 anos, parece, depois tem mais 3, mudou tudo, né? Mas eles nem se matricularam ainda na escola. Então, por isso que vamos perdendo a amizade deles. Não que perdemos a amizade, não temos mais interesse em ter a conexão com eles. Não temos mais interesse. Por quê? Porque eles têm outro conhecimento. O conhecimento, a consciência deles é mundana, como diz Shila Siddhar Maharaj. Eles têm a consciência mundana. E a consciência mundana qual é? O desfrute dos sentidos. É o que um animal faz. O animal ele quer ser feliz desfrutando dos sentidos. E nós que entramos, nos matriculamos nessa escola, o Sri Chaitanya Sarasvati Mati, uma escola espiritual, nós vamos começando a ter um pouquinho de consciência de Deus. Vai limpando a alma e vamos tendo a consciência que o que fazíamos antes, aquelas amizades que tinham mesmo, nós tínhamos os mesmos hábitos deles, isso não é próprio para a vida devocional. Por isso nós gradativamente vamos largando essas amizades. Isso é muito natural acontecer. Muitos devotos já falaram para mim, comigo aconteceu isso,
Você encontra a pessoa, alguém que você tinha tanta afinidade, você não tem vontade. E mesmo que você encontrar a pessoa, você não tem vontade de encontrar a pessoa. E mesmo que você encontrar, você não tem assunto. Porque o assunto da pessoa é sobre a consciência material. Vai falar de futebol, vai falar disso, daquilo, de MMA, sei lá. Qualquer assunto, que tal pessoa tem um carro novo, ou falar de um filme de Hollywood que estrearam. Então, conforme você vai tendo a consciência de Deus, você não tem mais gosto por isso. É um processo gradativo, claro, progressivo. Depende, quanto mais você se rende, mais esse gosto mundano vai indo embora. Quanto maior a rendição, mais você vai progredindo e passando de ano e galgando outro ano e indo para outro ano a evolução espiritual. Então é normal tem algum momento que nós pensamos assim, nossa, eu acho que eu estou ficando um extraterrestre aqui. Mas isso é natural. Shripata Tapasi Maharaj falava sempre isso. Não se assuste, porque realmente aquela pessoa que você tinha tanto contato, que você gostava tanto de conversar, não tem mais motivo, não tem mais assunto, porque tudo que ela fala é algo que não interessa mais para nós. Mas isso é um bom sinal, devocionalmente, mas socialmente não. Então é difícil, quem tem muita vida social, não comer comida que não foi para o altar. Quer dizer, é difícil você comer o que foi para o altar. Você vai comer sempre o que não foi para o altar. Mesmo socialmente. É aquela história de beber um copo, uma taça de vinho. Ah, mas é socialmente. Mas você está quebrando a regra. Se você anda com pessoas, por exemplo, antes de você se iniciar, ou enfim, você ir em churrasco, hoje você não vai ter mais vontade de ir no churrasco. Por quê? O que existe no churrasco? Churrasco que eu digo que tem um grupo de pessoas, vai ter bebida, vai ter carne, claro, de várias espécies. Vai ter somente assunto que não é devocional. O que um devoto que está querendo a consciência de Deus vai fazer num lugar desse? No início até vai para fazer um social. E aí pensamos assim, nossa, mas eu sou amigo da pessoa há tanto tempo, né? Não posso rejeitar essa pessoa. Mas aí você vai 1, 2, 3 vezes, você não vai querer mais ir. E isso é um bom sinal, é sinal que estamos progredindo e eles não, devocionalmente. Estamos falando devocionalmente, claro. Pode ser uma pessoa boa que esteja comendo carne, boa na concepção material. Porque uma pessoa que come carne, ela não está sendo boa com o animal que está na boca dela. Ela não tem nenhuma compaixão pelo animal que sofreu para ela estar desfrutando. Então, essa noção de pessoa boa e pessoa ruim tem que ser melhor analisada. Ah, ela é uma pessoa tão boa, ela faz tanta caridade para o ser humano, ela faz caridade. Ah, mas ela ajuda os animaizinhos também, o cachorrinho, o gatinho, enfim, o passarinho. Mas e o animal que está no prato dela? Então, essa noção de bondade e maldade é muito relativa. Porque se você for ver tudo que um animal sofreu para estar no seu prato, para o desfrute do seu paladar, analise bem. Quem está fazendo isso é uma pessoa má. Ela está prejudicando, ela colaborou para tirar a vida daquele animal. E não só isso, ela colaborou para o sofrimento, porque o animal sofre muito antes de ser morto. Se alguém algum dia quiser discutir isso comigo no inbox, acho que todos sabem que eu sou veterinário, então eu estou falando porque eu sei. O sofrimento é brutal. Então, não é uma pessoa boa se analisar
com essa visão que estou colocando agora. Mas na visão da maioria da população, a visão material, como eu conversei uma vez com um parente meu, e ele falou, não, mas Deus fez o boi para nós comermos. Essa é a visão dele. Como que eu vou argumentar com uma pessoa assim? Para o desfrute material, ele tenta encobrir tudo. Ele tenta encobrir a verdade para quê? Para continuar a desfrutar do paladar. Mas não sei se ele refletiu algum dia sobre o que eu falei. Mas enfim, eu fiz a minha parte. Então, temos que seguir, por isso que Srilacharya Maharaj fala, é muito importante regras e regulamentos. Não temos que ser avessos às regras e regulamentos. O mundo material é feito de regras e regulamentos. Não tem como viver em sociedade sem regras e regulamentos. Se cada um fizer o que quiser, imagina só o que virará o mundo. Alguns países que não têm regras e regulamentos, como o Brasil, já é muito difícil conviver. Você pega, por exemplo, alguns países mais civilizados, que têm outra cultura, o Japão, por exemplo. Existem vários, mas eu vou dar o exemplo do Japão porque é o que me veio na cabeça agora. Quando eles vieram na Copa do Mundo aqui no Brasil, de futebol, eles limpavam o estádio antes de ir embora, mas não somente o que ele deixou lá de sujeira, dos outros. Veja só como é a cultura. O brasileiro, ele vai comer, ele joga no meio da rua. A pessoa joga o sofá no meio da rua. No estádio de futebol, onde for. Ah, não é minha casa. Como não? A sua cidade é a sua casa também, pertence a você, a tua rua. Então tudo é uma questão de consciência. Por isso que a pessoa que está comendo a carne lá no prato dela, a consciência dela é que ela não está prejudicando ninguém. O prazer do sentido é tão forte que supera tudo. E mesmo que ela tenha um pouquinho de noção que ela judiou do animal para o animal estar lá, ela passa uma borracha em cima disso para continuar a desfrutar. Mas nós que estamos na consciência de Deus, praticando para limpar a alma, gradativamente essa consciência vai mudando. Vamos ter a consciência real. E a consciência real é o que o Guru fala. Então, por isso que é importante, essa aula é muito importante, a aula sobre regras e regulamentos. Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Ninguém fez nenhuma pergunta hoje? Mas como eu falei anteriormente, ninguém está aqui dando bronca em ninguém. Todo mundo faz muita coisa errada, todos nós fazemos. Mas mesmo que estamos ainda fazendo algo errado para a devoção, temos que saber o que é o correto. E como que vamos não fazer mais o errado? Fazendo serviço devocional. É a única forma. Não tem como controlar somente na inteligência. A inteligência é algo que ajuda muito. Srilacharya Maharaj falou. No início não vamos conseguir controlar pela alma, porque nossa alma está muito suja, com desejos materiais. Mas então a inteligência é um poderoso auxílio. Mas somente a inteligência não é suficiente. Temos que fazer o processo devocional. Existem 64 tipos, como Srilacharya Maharaj falou. Vamos ler mais um pouquinho. Sempre pensamos em nossas línguas. Comemos o que nossas línguas pedem. Esse aqui já foi. Essa comida é tamássica e rajásica, mas você deve comer apenas comida sátvica. Nossa Gaudiya Guru Varga sempre segue isso. Lembro-me agora de uma coisa que Gurudev disse. Shripad Bhaktiananda Sagar Maharaj de Londres morava na terra do Néctar, uma terra perto do templo Sri Navadvip. E Gurudev lhe disse um dia: eu moro aqui,
Por que você fica lá, na terra do néctar? Você pode ir lá, mas por que não fica comigo aqui? Então Gurudeva acrescentou: acho que seu discípulo faz muito paneer frito em Ekadashi. É por isso que você vai lá. Esse paneer frito está lhe causando muita perturbação. Você verá um dia. Lembro-me dessas palavras de Gurudeva há mais de 20 anos. Por isso, é dito que se você não pode controlar sua língua, não poderá controlar nada. Não poderá controlar sua raiva ou controlar sua consciência. Sempre honre prachada adequada. Ao honrar a prachada do Senhor, eu venci todas as ilusões do mundo. Srila Bhaktivinoda Thakur. Então nós temos que controlar a língua. Quando ele diz a língua aqui, na verdade é a gula, né? É o paladar, a vontade de desfrutar do paladar, desse sentido. E um instrumento é a língua, porque a língua tem as papilas gustativas, que dão o paladar, dão o sabor. E aí ele cita um exemplo, Srilacharya Maharaj cita um exemplo de um devoto que morava, é bem próximo do templo principal. Caminhando deve dar uns 20 minutos, meia hora no máximo, a terra do néctar. E o devoto ficava lá e não ficava com Gurudeva. E Gurudeva percebeu por quê, claro. Por causa da comida, porque lá tinha paneer. Paneer é aquele queijo que é feito na hora. Pega-se o leite, esquenta ele, sem ferver, só esquenta bem, e aí joga limão e vai mexendo e forma aqueles grumos de tipo um coalho. E aí coa, sai o soro e fica aquele grumo de leite. Isso daí é o paneer, e aí tempera tudo e faz de várias formas. E frito, né, Gurudeva comentou aí. Então o devoto, por que ele não ficava com Gurudeva? Porque lá sempre tinha paneer frito. Então veja só, a gula fez com que ele não ficasse o tempo todo com Gurudeva. A gula fez ele se afastar do Guru. Então, a gula é muito poderosa. E a canção que cantamos todos os dias, menos nos dias que não podemos comer grão, porque ela glorifica o grão, a canção Sarirá, todo mundo sabe, porque aqui cantamos sempre, e ela fala que a língua, né, o paladar, é o sentido mais difícil de controlar. E sem controlá-la, a língua, o paladar, não conseguiremos controlar o resto, como diz Srilacharya Maharaj. Shakti Kama, a potência da luxúria. Se não controlarmos a língua, a luxúria, a potência da luxúria irá nos dominar. E luxúria é o desfrute dos sentidos. Então é muito importante. Como eu falei antes, as pessoas não gostam de regras e regulamentos. E aí comecei a falar do Japão e tal, mas o brasileiro é muito contra regras e regulamentos. Mas desde antes de nascermos, existem regras e regulamentos. Quando estamos no ventre da mãe, a mãe já segue muitas regras e regulamentos que o obstetra orienta. Desde antes de nós sairmos para o mundo do ventre da mãe, já estamos sujeitos a regras e regulamentos. Veja só. E aí o obstetra fala para a mãe, o ginecologista, não fume, não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, faça isso, coma isso. Então a mãe já está seguindo. Para quê? Para o bem-estar da criança. Porque a mãe gosta da criança, mesmo ela não vendo a criança ainda. Hoje em dia com ultrassom 3D ela vê a criança já, tudo, né? Mas não apareceu para ela ainda, ela não sabe a cor do olho. Enfim, ela não sabe praticamente nada, ela vê só pela imagem do ultrassom.
Mas ela ama já aquele filho e ela vai fazer o melhor para ele. Porque ela segue regras. E aí, hoje em dia, fala, não dá chupeta para criança, não faz isso, não faz aquilo, não põe em andador porque faz mal para a bacia. Enfim, a tecnologia vai falando e a mãe vai seguindo. E a criança vai crescendo. E aí a criança começa a entrar em regras. Tem que escovar o dente toda vez que você come. Tem que tomar banho. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não tem como viver sem regras e regulamentos. Por que para ir para o mundo transcendental, para amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus puramente, não vamos seguir regras? É meio absurdo a pessoa pensar que ela vai se conectar com Deus sem seguir regras. No início, a regra é algo meio forçado. Poxa vida, eu tenho que colocar a roupa devocional para ir no templo, isso. Mas conforme a alma vai sendo limpa, e você vai perceber que o guru gosta disso, você vai fazer questão de não aparecer perante o guru sem a roupa devocional. Conforme a alma for limpa, limpando a alma, você não vai querer vir para o templo e Deus te ver, porque Deus está no altar, temos que ter essa fé. Deus está lá, aqui na forma de Mahaprabhu, Shrimad Mahaprabhu, Shri Giriraj, tem Shrimati Radharani, tem Tulasi Devi, que é uma gopi, tem os gurus da associação discipular. Como que você, limpando a sua alma, você virá para o templo sem tomar um banho? Você virá para se apresentar para Deus sujo? Ah, tudo bem, se a pessoa vem direto do trabalho, claro, é melhor ver Deus e Ele te ver sujo. Sujo que eu digo assim, sem tomar um banho antes, né? É melhor do que não vir, mas se você teve tempo, você estava na sua casa e você veio do jeito que você veio, como você ir em qualquer lugar, é porque o seu coração ainda está bem sujo. Conforme a limpeza do templo, do coração, né, da alma, que é o nosso templo, com a limpeza vamos querer agradar a Deus, agradar ao Guru. Quanto mais a verdade descende, mais vamos querer servir Deus. Porque o nosso intuito é servir Deus. O intuito da Bhakti Yoga, o Prayojana, é servir Deus para ter amor por Ele. Sem servi-lo, não teremos amor por Ele. Então, quanto mais limparmos a alma fazendo serviço, mais vamos querer servi-lo da forma mais correta. E a forma correta é se apresentar adequadamente para Deus. É tratar o devoto ou semelhante da melhor forma. Mas se estivermos ainda com muita ilusão, com muita sujeira na alma, os 6 inimigos, a luxúria, a inveja, a ira, a cobiça, a loucura e o ego, se tivermos muito cheio desses inimigos, não trataremos os outros bem, não teremos tolerância, não teremos humildade, não daremos honra e respeito aos outros sem querer em troca. Somente com a limpeza da alma faremos tudo isso. E para limpar a alma tem que seguir as regras e regulamentos, não há outra forma. Quem falar ao contrário está contradizendo Rupa Goswami, que é o Goswami de Vrindavana, responsável pelo Abhideya, a prática devocional. Nós somos a Rupa Nuga Sampradaya, a sucessão discipular que vem de Mahaprabhu e Rupa Goswami. Então, quem falar que não precisa de regras e regulamentos, não está seguindo a Rupa Nuga Sampradaya, não está na Rupa Nuga Sampradaya. E a nossa missão Sri Chaitanya Sarasvati Mati segue regras e regulamentos, como toda prática, não só devocional, mas a prática material também exige isso. Eu acho que tem alguma pergunta, porque eu escutei o barulhinho aqui do celular. Vamos ver. Temos uma pergunta aqui do Ramagopal Prabhu.
Dandavati Pranam, Rama Gopal, tudo bem com você? Faz tempo que a gente não se vê. Ele pergunta o seguinte: as pessoas pensam que são felizes vivendo como vivem. Como fazer para que elas saboreiem a vida espiritual e descubram esse prazer? Então, Rama Gopal Prabhu, não adianta falarmos, quer dizer, nós tentamos falar, mas como que você vai provar que Deus existe materialmente? Não tem como provar isso. Podemos dar um incentivo para elas pelo nosso exemplo. Shripata Tapasi Maharaj, Bhuvana Mohan Prabhu falava, o exemplo é muito importante, por isso que a Acharya é aquele que ensina pelo exemplo. Gurudeva dormia de roupa açafrão. Por quê? Ele dava exemplo. Gurudeva não precisava fazer Ekadashi. Srila Govinda Maharaj, ele abandonou o corpo num Duadashi. Um dia antes, com problemas de saúde, com 79 anos de idade, ele fez Ekadashi, ele comeu somente fruta. Você acha que um devoto puro, um Paramahansa, precisava fazer Ekadashi naquele dia? Uma pessoa idosa, com problema de saúde, um Paramahansa? Claro que não. Mas ele deu exemplo para todos. Então, claro que nós não somos Srila Govinda Maharaj e nem temos as pessoas não vão seguir de repente nosso exemplo, porque quem somos nós? Não seguem nem o exemplo de Srila Govinda Maharaj, mas o exemplo é importante. Agora, como que a pessoa vai saborear esse gosto superior? Somente praticando. Não existe um remedinho mágico, é como emagrecer. A pessoa fala, eu quero emagrecer, me arrume algo, eu quero comer tudo que eu quiser, eu quero emagrecer. Não existe isso. Nunca vai existir isso. As pessoas ficam pedindo no grupo que temos aí, que eu entro para dar aula de terça-feira, grupo de outra pessoa, elas ficam pedindo para mim rezar para elas. Reze por mim, ore pela minha mãe que está doente, ore por não sei, né? Não existe isso. Então, como vamos fazer para essas pessoas algum dia terem esse gosto superior? E descobrir, como você falou, como que elas vão descobrir esse prazer? Só praticando. Nós, na verdade, que praticamos, temos um resquício de prazer. A pessoa que fala que faz o serviço por prazer está em Raga Amarga, como diz Shripata Tapasi Maharaj, é um tolo. Quem fala que faz por prazer é um tolo, porque não estamos nesse nível ainda. Temos algum resquício, alguma migalha de prazer, porque senão não estaríamos aqui agora. Eu não estaria falando para vocês e vocês não estariam escutando. Estariam fazendo algo com desfrute material. Temos um pequeno prazer, mas é muito pequeno, mas essas pessoas não têm nenhum prazer. O prazer que elas têm é temporário com desfrute imaterial dos sentidos, os órgãos dos sentidos. Agora, como que podemos explicar que você, poxa, que nem você mora longe pra caramba aqui do Templo da Moca, né? E vinha com a esposa num dia de frio, de moto. O que trazia você aqui? Um desfrute material? Algum prazer superior tem. Mas como que você vai provar isso para um amigo meu que fala, um amigo seu que fala, poxa, Rama, vamos em tal lugar, você vai até lá para ir no templo, ficar lá 2h30 para no final comer uma comida, vamos lá no barzinho lá em algum lugar, a gente come na hora, quentinho. Mas você tem algum prazer, mas como que você vai explicar para essa pessoa esse prazer que você tem? Só praticando. A pessoa tem que praticar, e para a pessoa praticar, ela tem que ter um pouco de sukriti. Srila Acharya Maharaj fala, para entrarmos num templo, Gaudiya Vaishnava, ou em qualquer lugar, para cantarmos uma Mahamantra, para escutarmos uma aula, para participarmos de um arati, algum sukriti nós temos, mas a fé é muito fraca.
Se a pessoa não tem nenhum tipo de sukriti, nada de sukriti, ela não virá, ela não vai aceitar, ela nunca terá esse gosto superior nessa vida. Na próxima vida pode ser. Se você der um pouquinho de prachada para ela, levar um pouco de prachada, ou cantar uma ramanta para ela, ou pregar um pouquinho, talvez nessa vida mesmo ela desperte. Mas depende do sukriti da pessoa, tudo é o sukriti da pessoa. Então, o que fazer? Vamos pregar. Desde que a pessoa não ofenda. Se a pessoa começar a ofender o Guru, o santo nome, pare de pregar. Porque aí você está se prejudicando. Porque uma das ofensas ao santo nome é pregar para a pessoa que vai ofender. Então, se a pessoa deu a liberdade de você pregar, começa a pregar. Se a pessoa começar a não aceitar, enfim, e você ver que ela vai ofender, pare. Mude de assunto. Ou, enfim, não continue a pregação, porque ela vai se prejudicar. Ela ofendendo um grande Vaishnava, ela ofendendo um local sagrado, ela ofendendo uma Mahamantra Hare Krishna, ela vai se prejudicar espiritualmente. Então, o conselho é esse. Vamos tentar pregar para todos. Se a pessoa não aceitar, ela não tem sukriti ainda para aceitar a consciência de Krishna, deixe ela e vamos para o próximo, porque tem muita gente querendo. Muitas almas estão querendo a consciência de Krishna. Elas nem sabem o que é Krishna, mas elas estão querendo. No íntimo dela, no alma dela, a alma dela quer. Então, por isso que é feito o templo, por isso que é feita a pregação em rua. Em algum momento você vai encontrar alguém que quer. E vamos dar a energia para essas pessoas. Temos que focar em quem quer, não em quem não quer. Vamos tentar. Não quis, siga o seu caminho. Tem uma outra pergunta do Rama Gopal, Prabhu. O que poderia atraí-los para a vida espiritual? Qual é esse gatilho? O sofrimento? Então, Rama, vamos por partes. O que poderia atraí-las para a vida espiritual? Como eu falei, tem que ter o sukriti. Se ela não tiver o sukriti, ela não vai ser atraída. Srila Govinda Maharaj, eu não estava na missão ainda, mas me contaram, o Tapasi Maharaj, Bhuvana Mohan Prabhu, me falou que Srila Govinda Maharaj foi pregar, foi dar uma aula no Paulistano, no Clube Paulistano. Tinham mais de 500 pessoas assistindo. De 500 pessoas, uma pessoa foi no Prema, foi no centro de pregação, falar com o Tapasi Maharaj. Na época era Bhuvana Mohan Prabhu. Essa pessoa se iniciou, mas logo abandonou. Ela tinha um pouquinho de sukriti. Os outros 500 pessoas que estavam lá não tinham nenhum sukriti. Ganharam o sukriti de escutar Srila Govinda Maharaj, mas não tinham na época o sukriti suficiente para continuar, se iniciar e frequentar. Então, o que podemos fazer? Dar prachada. Dê prachada para a pessoa. Prabhupada, Swami Prabhupada, Sebhaktivedanta Swami Prabhupada, como é que ele conquistou o Ocidente? Basicamente com prachada. Quantas e quantas e quantas milhares, milhões de pessoas foram lá somente para comer? Tem casos muito explícitos disso. Pessoas famosas. Eu não lembro o nome dele, que fundou a Microsoft. Acho que fundou a Microsoft. Eu não lembro o nome dele, mas ele falou que ele não tinha dinheiro e ele ia lá no templo Hare Krishna comer. Vários devotos me falaram que iam em outros países comer, foram atraídos pela comida. Então, a prachada é muito poderosa. Através da prachada você pode trazer essas pessoas para a vida devocional. E pregar, claro, né? Sempre pregar. O que Deus mais quer, que Mahaprabhu mais quer é que nós preguemos. Então, a primeira parte da pergunta, né? O que pode atraí-los para a vida devocional, então, eu já falei. Qual é esse gatilho?
Então, o gatilho temos que fazer, mas o resultado não pertence a nós. O resultado quem vai dar é Mahaprabhu, é Nityananda Prabhu. Não é Krishna. Porque Srila Siddhar Maharaj, lemos outro dia a aula dele, o livro dele, ele fala, Krishna quando quer dar a misericórdia, ele vem na forma do Panchatattva. Quando Krishna quer dar a misericórdia, ele vem na forma do Panchatattva. Que é Mahaprabhu, claro, Nityananda Prabhu, Advaita Acharya, Gadadhar Pandit e Shrivasa Acharya. São os 4 associados íntimos de Deus, de Mahaprabhu. Então, o que podemos fazer? Dar a consciência. E Mahaprabhu falou, vá pregar. A coisa que ele mais gosta é que nós vamos pregar. O gatilho pode ser através da prachada e da pregação. E, se possível, se você tem um Mahamantra gravado e você tem contato com a pessoa do WhatsApp, mande um Mahamantra para ela. Eu estou mandando para muitas pessoas o Mahamantra. Esse pessoal que está assistindo a aula que eu falei de terça-feira, que não tem noção nenhuma de nada sobre Krishna, eu falo que limpa a alma e muitos pedem. E eu mando o Mahamantra. E tem vários que estão falando que todo dia eles escutam um pouquinho e cantam junto. Então o que podemos fazer é isso, Urama. Não temos a bola, sabe, não temos um poder de um guru. Não somos um guru. Mas o que podemos fazer é isso. Aí você fala se o sofrimento poderá atraí-los. Então, existem 4 motivos que podem atrair a pessoa para a consciência de Krishna. Rupa Goswami fala isso. Quais são esses 4 motivos? A aflição, a pessoa que está aflita, que está sofrendo muito. Então, você tem razão, o sofrimento é um dos motivos. A pessoa sofre por doença, sei lá, por algum motivo. Falta de dinheiro, dificuldade em relacionamento. Qualquer coisa que causa dificuldade e sofrimento é um dos motivos. O outro motivo é a pessoa que vem por dinheiro. A pessoa quer buscar Deus para ganhar dinheiro. É o outro motivo. O outro motivo é pela curiosidade. Rupa Goswami explica, pela curiosidade. A pessoa que é curiosa. E o outro motivo é o sadhu. Aquela pessoa que tem a consciência que Deus é supremo. Ele já tem essa consciência. Então ele entra realmente para a escola, para a consciência de Krishna, para evoluir. Ele já tem um sukriti enorme, grande. Todas essas 4 pessoas que vão entrar na consciência de Krishna, elas estão no nível de devoto de Kanista Adhikari. São 3 tipos de devotos. As 4 estão no nível de Kanista Adhikari. Mas as 4, mesmo aquele que veio pelo sofrimento, aquele que veio pelo dinheiro, aquele que veio pela curiosidade ou o sadhu, eles podem atingir a classificação mais elevada de devoto, que é Madhyama Adhikari. E eles podem até chegar a ser o Tama Adhikari. Olha só o que Rupa Goswami fala. A pessoa que veio em busca de dinheiro, o outro pelo sofrimento, ou qualquer outra forma, o sadhu ou o curioso, ele pode ser um Tama Adhikari. Se ele tiver um contato, se ele tiver a conexão com um devoto puro, um guru autêntico. E claro, né, não só a conexão, mas seguir o que o guru fala. Ele pode chegar a ser um Uttama Adhikari. É Rupa Goswami que está falando isso. Tem que ter o contato com o devoto puro, senão não há evolução espiritual real. A evolução espiritual real só existe com a associação devoto puro. E a pessoa realmente muda. Eu não lembro o nome direito de uma pessoa que é descrito na escritura. Faz muito tempo que eu li isso. Mas a pessoa, ela começou a fazer o processo de devoção para conquistar o reino do seu pai. E quando ela conquistou o reino, ela não queria mais isso. Ela queria se render a Deus. Tem vários exemplos nas escrituras. Então a pessoa começa por um motivo e limpando a alma através do devoto puro e seguindo o que o devoto puro fala, você pode ir galgando cada vez mais mérito espiritual e ser um Uttama Adhikari.
mas depende de nós, somente de nós. Mas temos que ter um mínimo de fé, temos que ter um mínimo de sukriti, senão não tem jeito. É isso que podemos fazer, Rama. Vamos cantar o Nama Sankirtan, o Hari Harai, e amanhã continuaremos a aula de Shilacharya Maharaj sobre regras e regulamentos. É muito importante essa aula, porque nós somos muito caídos. Nós estamos num oceano de Maya, perdidos, afundando no oceano. Sem as regras e regulamentos, não chegaremos a lugar nenhum. Não sairemos desse oceano de Maya e cada vez nos afundaremos mais. Quanto mais quebrarmos os 4 princípios, mais nos afundaremos. Então temos que ter essa concepção. É difícil fazer o processo, não é fácil, mas temos que tentar, como diz Shilacharya Maharaj. Sempre tentar. Então vamos, para terminar, cantar o Nama Sankirtan, o Hari Harai. Cantem junto, porque esse é um processo de limpeza da alma. E outra coisa, Rama Gopal Prabhu, você está aí no Facebook, né, assistindo, compartilhe. É uma forma de pregar. Compartilhe a aula. Compartilhe o link do Facebook. Todo dia temos o programa. De repente algum amigo seu, não sei o seu número de amigos no Facebook, mas se a pessoa pegar um pouquinho do Arati, qualquer oferenda que foi feita no Arati para Deus, aqui tem Mahaprabhu, Giriraj, Shrimati Radharani, Tulasi Devi, o Guru Parampara, qualquer elemento que for oferecido e a pessoa participar um pouquinho, ela já vai ganhar o mérito espiritual Sukriti, ou as canções, ou a aula de Shilacharya Maharaj. Então compartilhe, não você, todos. É uma forma da gente divulgar a consciência de Krishna, compartilhar, não somente o que todos compartilham no Facebook, falando mal de Bolsonaro, falando mal desse, falando mal do outro, e fofoca daqui, fofoca de lá, só para jalpa. Vamos compartilhar algo transcendental. Se queremos ajudar o próximo, os nossos amigos do Facebook, vamos compartilhar algo que é devocional, que é transcendental.